Uma colher de chá de verdade é melhor do que um barril de engano. Texto de Vilmar Leite. E eu sou Raquel Mocelin, apresentadora, mãe, advogada, cerimonialista. Estou aqui hoje para trazer para vocês o nosso programa A Caminho do Altar. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial que veio nos dar uma colher de chá. Ela veio trazer muitas informações que eu estou curiosíssima, muitas coisas que eu já sei, coisas que a gente fica querendo saber do mundo de casamentos. E não percam um minuto dessa conversa. Manu, que honra tê-la aqui conosco. Obrigada, Raquel. Honra minha. Obrigada. Muito feliz de estar aqui com você. Que bom. E quero parabenizar, tá lindíssimo o programa, a produção incrível. Quem tá do lado de lá não faz ideia da grandeza aqui que você está preparando, da sua produção. Parabéns, tá lindo. O mercado de casamento merece. Ai, obrigada, muito obrigada por você estar aqui. E aí eu gostaria que você começasse falando, você é jornalista, historiadora, enfim, toda a sua história, sua trajetória aí no mundo do casamento e o porquê do colher de chá. Então, Raquel, colher de chá, na verdade, quando eu pensei esse nome, eu ainda nem pensava que um dia eu ia estar aqui conversando, né, para falar sobre tradições de casamento, enfim. Eu sou jornalista, trabalhava em jornais diários como repórter, cobrindo de tudo, né, cidade, hard news, muito cultura, muito comportamento. Mas quando eu fiquei noiva, eu resolvi fazer um blogspot, que na época não existia ainda o Pinterest, não existia ainda as redes sociais. Então a gente ainda trabalhava com blogspot e eu criei o colherinha de chá.blogspot, que era para dar uma colher de chá, uma dica para outras noivas, porque eu estava no meu processo. Gente, muito interessante, eu nunca pensei nisso. É. Que seria isso, para dar uma Pra colher dar uma de dica, chá, uma dica. E era também tem dois significados, assim. Acho que é uma ideia de dar uma dica para outros noivos que estavam no mesmo processo que eu, buscando, porque eu fui procurando informações meio que assim, capinando mato alto. Porque, como eu falei, não tinha rede social, não tinha Instagram, essa facilidade que a gente tem hoje. Só tinha revista em banca e alguns sites, a maioria de fora do Brasil, né? E eu queria um casamento com um perfil um pouco diferente, porque o perfil brasileiro de casar é esse perfil, tradicionalmente, numa igreja de noite, seguido de uma recepção num local fechado, muito bem decorado, né? Só que eu tenho uma influência portuguesa, minha avó de Portugal, e os casamentos lá são casamentos na Europa como um todo. Muito ao ar livre, né? São casamentos de dia, feitos no jardim, né, da casa da avó, Sim. enfim. E eu queria eu sempre pensei, quando eu quisesse casar, eu queria uma coisa assim, nesse perfil. Mas não tinha referência para esse tipo de casamento, né? E eu sou de Niterói também, né? E a minha madrinha, Dalila, maravilhosa, ela tem um sítio aqui em Pendotiba. E aí, quando eu era pequena, brincava muito lá, e ela falava: Manu, quando você casar, você casa aqui, porque ela tem um sítio lindíssimo, enorme. Eu falei: tá bom. E dito e feito, então eu casei no jardim dela, que é lindo, de dia. Acho que você foi a percussora, né? Se não foi a primeira, mas foi, acho que o primeiro casamento, assim, bem marcante nesse formato. Pois é, o meu casamento foi realmente um dos primeiros, eu acho. Uhum. E como eu sou jornalista e já trabalhava no Globo na época e tinha essa facilidade de comunicar as coisas, né? Eu criei o Colherinha de Chá para comunicar. Eu percebi que muitos casais estavam na mesma energia que eu, de buscar um casamento que tivesse mais a ver com a personalidade deles do que com um padrão que já é tradicional. Nada contra o casamento tradicional, mas é que o casamento é algo tão íntimo que a gente às vezes quer colocar o nosso estilo ali, né? Contar a nossa história. O fora da caixa, como diz o nosso Roberto Cohen, né? Exatamente, Sempre exatamente. pensar fora da caixa. Exatamente. E aí, quando eu comecei a planejar o casamento, eu pensei tudo aqui em Niterói, fui buscando, né? Casal Garcia, maravilhoso, né? Tem os fornecedores que eu queria, mas eu casei em residência ao ar livre. Então, isso foi diferente, realmente. A celebração foi uma celebração, em parte, laica. Eu chamei uma poeta maravilhosa, Maria Rezende, que era amiga de amiga. Ela celebrou meu casamento e depois ela virou a primeira celebrante de casamento laico nesse formato de poesia. Do Brasil não existia. A gente tinha juízas de paz e a gente tinha os celebrantes, né, religiosos. Mas essa pessoa que entrevista os noivos, que é quase uma terapeuta, que quer saber a história do casal, como é que foi e tal, que entrevista mãe, pai, sogra. Que faz a gente chorar, a gente rir. Que emociona, que faz muito. uma cerimônia de fato personalizada, né, sob demanda. Então a Maria celebrou meu casamento e eu também convidei um monge tibetano
porque eu sou católica, mas eu tenho uma paixão também pela filosofia tibetana. E como o Rafa não é católico, não era, né, assim, católico praticante e tal, aí a gente estava muito numa energia de meditar junto, a gente queria uma bênção que os dois se sentissem muito confortáveis, né, e também nesse ambiente fora de igreja, né. E aí a gente convidou um monge que veio, ele é do Butão, mas ele presidia aqui em Vargem Grande a KTC, que é um centro tibetano de estudos tibetanos, e ele veio, celebrou o casamento, falou um mantra lindíssimo. Nossa. E é muito legal, porque... Foi literalmente, desculpa te cortar, o casamento humanizado. Foi, né? muito, assim, de acordo com o que a gente acreditava, né? E uma coisa que ele fala, né, nessa cerimônia, e ele fala meio em inglês, a gente fez umas sadanas, assim, que falava o tibetano, o inglês e o português, para todo mundo ir entendendo o que ele estava falando. Mas ele fala muito assim, que no budismo eles lidam com a impermanência. E o casamento é o felizes para sempre. Então como é que é um casamento tibetano, né? E ele fala, o casamento para sempre é um casamento em que o sim é dito novamente no tempo presente de cada dia. Né? Então é uma construção. Isso é mais pura verdade, né? É, não é uma coisa a gente tem que estar sempre regando ali nosso jardim, molhando nossas plantinhas, e assim o casamento. E a lembrancinha foi um amor perfeito, uma mudinha de amor perfeito, justamente por isso. Porque a gente queria que as pessoas levassem essa noção de que o casamento é como uma plantinha mesmo, que a gente tem que cuidar todo dia, senão morre, né? Então foi muito nessa energia assim que eu criei o colherinha de chá. E aí depois cresceu. O blog cresceu muito, porque eu acho que, como eu falei, muitos noivos estavam na mesma busca por um casamento diferente desse, que era muito fechado numa determinada crença religiosa, num determinado formato, que nem todo mundo se identifica. Sim. Então, o que a gente viu é que, às vezes, o casal que não se identifica em casar no catolicismo, né, ou, enfim, numa religião mais tradicional, e numa celebração noturna, que sentia falta dessa energia do sol e da natureza envolvido, do ar livre, aí eu percebi que tinha realmente uma adesão muito grande. Né? E aí o Blogspot logo virou um .com.br, aí criei um guia de fornecedores e fui capinando o mato alto, assim, fazendo de fato uma conexão entre as minhas leitoras e os fornecedores. Aí eu comecei a receber pedido para anúncio dentro do blog, né? Nossa. E aí minha chave girou. E aí eu pedi demissão do Globo, onde eu trabalhava, para me dedicar exclusivamente cresceu muito, né? ao portal. Você era realmente assim, percussora. Aí realmente era percussora. Foi o primeiro blog de casamento aqui do Rio, um dos 3 primeiros do Brasil. Existiam outros 2 em São Paulo, mas esses de São Paulo, muito com esse foco no tradicional, porque São Paulo tem uma história de ser um pouco mais tradicional do que o Rio. A gente sabe que o Rio é mais essa coisa havaianas, biscoito Globo, e São Paulo é mais formal um pouco. Então, esse nosso jeito de fazer casamento com a cara do Rio é muito charmoso, né? E acabou vindo uma audiência do Brasil todo. E aí o trabalho foi crescendo, e aí virou Colher de Chá Noivas, .com.br, que é o que a gente tem hoje, e o Instagram, né, o @Colher de Chá Noivas. E então, eu acabei me tornando uma blogueira. Exatamente, era isso que eu ia falar de casamento, agora. Né? O casamento entrou na sua vida por causa do seu casamento. Totalmente. E acabou que você... Eu jamais imaginava. Como jornalista, você entrou nessa de querer pesquisar, de querer entender tudo. Exatamente, eu fui atrás de fornecedores, fui atrás de sites estrangeiros. O site que me inspirou muito na época foi o The Knot. E o Martha Stewart's Wedding, que é muito bom, ele tem muita referência. E você é formada em cinema também, não é isso? Eu sou formada em cinema e jornalismo aqui pela UF. Eu amo. Então... Que nosso roteirista que está lá em Los Angeles, o Alex, ama a UF, ama, estudou, leu sobre você e falou, manda um beijo para Manu. Que bacana, um beijo também. E de fato, assim, eu acho que até de certa forma, o cinema, a minha experiência de estudar cinema, eu trabalhei pouco tempo com cinema diretamente. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar em projetos muito legais. Eu trabalhei na assessoria de imprensa da Ana Luísa Miller, e aí atendia contas como Walter Salles, João Moreira Salles. Então, tive uma galera muito boa do cinema que eu trabalhei perto, né, tive essa oportunidade. Mas depois fui estagiar em jornal, aí me encontrei mesmo na reportagem. Só que hoje em dia, quando a gente fala de Instagram, a gente está falando de cinema e jornalismo, né? Todo mundo virou um pouco editor, e o storytelling está na veia de quem trabalha com rede social, né? Então acaba que isso ajuda muito, né? O meu trabalho com certeza
Eu herdei, é como se tudo assim, fechou. Sim. Eu tive uma preparação técnica, mas o meu Que é propósito é fundamental, falar né, de Manu? amor. Hoje as pessoas falam muito, a gente não tá com profissionais gabaritados, como cerimonialista e tal. Então, pessoal, estudem, estudem. Acompanhem a Manu, que ela dá muita informação, tá sempre fazendo cursos, né, Manu? Você tem esses cursos informativos para quem quer aprender, quem quer saber sobre casamento. Como que tá isso hoje? Então, exatamente, a vivência do blog, né? Eu acabei tornando uma pessoa que eu entrevistava. Agora não mais, porque o meu trabalho mudou um pouco de perfil. Mas, assim, esses primeiros 10 anos do blog, eu entrevistei noivas e fornecedores todo dia, porque todo dia subia conteúdo novo no meu portal. E era eu que fazia as entrevistas, e eu fazia questão de... Mesmo quando a gente tinha uma equipe, eu queria eu mesma fazer as matérias de casamento real. Então, eu peguei muita referência e comecei a ficar curiosa, entender o que estava acontecendo com esses noivos de hoje em dia. Por que, que eu fui uma noiva que quis casar diferente? E por que, que o Colher de Chá atraiu tanta audiência? Porque existia um movimento de outros noivos que também olhavam para isso. E a gente vê agora o Destination Wedding, o elopement, né, o casamento ao ar livre, enfim. A pessoa casa na vinícola, na praia, etc. E aí eu fui estudar, como boa repórter, né, os porquês. Então eu quis entender o porquê que a noiva casa de branco, Manu, eu por quero que existe. muito que você conte isso aqui pra gente, Com porque as certeza. pessoas às vezes caem ali de paraquedas, né, gente? Vamos lá, desculpe o termo. Mas não tem noção disso, e você explica isso tão lindamente, conta isso, e eu queria que você contasse um pouquinho, porque a noiva casa de branco, qual foi o primeiro vestido branco, a história da florzinha de lapela, buquê. Gente, não é sempre que existiu buquê, não é desde a primeira noiva que ela casou de buquê. E a Manu vai contar aqui um pouquinho pra gente. Exatamente, assim, acho que essa minha vivência me deu essa curiosidade de entender os porquês. E essa pesquisa aí acabou virando uma grande pesquisa, Raquel, porque assim, não existe um livro que você compra na Amazon ou vai numa livraria, aqui está a história do casamento, a história das tradições, né? Você vai ter sempre um recorte. A história do casamento na Inglaterra vitoriana, a história do casamento na França do século XVIII, a história do casamento na Idade Média. E as coisas não necessariamente se conectam, né? E muito menos fazem uma análise com o que está acontecendo hoje. Então, eu abracei muito essa causa de tentar construir uma timeline, uma linha do tempo, em que a gente vê aonde que as viradas do casamento acontecem e aonde que essas tradições vão se amalgamando e permanecendo, né? E se tornando clássicos. Então, eu comecei a pesquisar que o casamento, na verdade, casamento e amor são duas coisas que demoraram muito tempo para se encontrar. Muito. O amor, ele era... Tanto que a gente tem o nome amante, porque o amante é aquele que acontece fora do casamento. O amor, ele não acontece na relação oficial. Ele é autorizado a acontecer fora. Então, daí tem o amante. É aquele que você ama. Porque aquele com quem você é casado não tem amor, não precisa ter amor. O amor, eles falavam, né? Era assim, hein, gente? Agora não é não, Agora hein? não. Agora a gente dá um pau naquele que Exatamente. não tiver com amor, vai. Bora. O amor era um sentimento frágil demais, a paixão era volúvel demais para lidar com um contrato tão importante quanto o casamento, que dizia respeito a propriedades, muitas vezes a títulos monárquicos, a relações diplomáticas, né? E até, na maioria das vezes, nem ia tão longe, a própria sobrevivência da mulher, porque a mulher não trabalhava. Então, se a mulher não trabalha, e a gente viu a mulher não trabalhar até século XIX, se essa mulher não trabalha, como é que ela vive? Né? Ela vive porque o pai herdou alguma coisa, porque o pai construiu alguma coisa, mas a lei era que se essa mulher, se esse pai morre, essa herança não vai para mulher nenhuma. Essa herança sempre ia para o homem descendente dele, ou o filho homem, ou até um primo distante, um irmão. E a mulher e as filhas ficavam totalmente abandonadas. A gente vê muito isso nas obras da Jane Austen. Sim, ela foi muito fantástico. pioneira em dar essa alfinetada na sociedade do tempo dela, início do século XIX, que ela faz uma crítica ao casamento de conveniência, porque as mulheres não tinham a menor liberdade, né? Então, o casamento era um negócio. O casamento era uma maneira da mulher ter uma sobrevivência, dela conseguir viver. E muitas vezes a mulher ela casava com um homem que tinha uma estabilidade financeira, e esse homem ele ia sustentar não só a mulher, mas a mulher, as 4 irmãs e a sogra, né? Então ia já, porque se o pai tivesse falecido.
né? Então, isso tudo foi me chamando muita atenção, que casamento e amor não tinham a ver. E aí eu fui tentar entender quando que o casamento começa a encontrar o amor, né? Como que o amor começa a chegar a caminho do altar, né? Manu, é verdade que as noivas ricas e da monarquia casavam sempre de azul e de vermelho? Exatamente, elas tinham, assim, o vestido de noiva, ele não tinha essa função de mostrar só a noiva bonita, né? Ele tinha uma função de quase diplomática, de status, de falar assim, o quanto aquele casamento era próspero, o quanto aquela noiva estava se casando, né? Para ter um novo patamar social. E a cor vermelha e o azul eram as cores monárquicas, porque eram os tecidos mais caros. Ah, sim. Então, o corante vermelho, ele era caríssimo. E muito corante vermelho que estampou as vestes monárquicas da Europa veio do Brasil. O nosso pau-brasil, ele era uma fonte de corante vermelho. A madeira, a extrai da madeira, é um corante vermelho muito valioso. Por isso que a gente exportou muito pau-brasil. E o pau-brasil até dá nome ao nosso país. Sim. Né? Porque era um ativo natural do Brasil, muito valioso por isso, porque fazia os tecidos vermelhos. Isso eu aprendi com a maravilhosa Paula Scioli, que ela é incrível historiadora de moda, incrível. E o azul, ele também era caríssimo, porque não existia na natureza uma forma fácil de se extrair algo azul. Tanto que a gente vê que a gente não come nada azul, né? Só o blueberry que nem azul é. Então, dessa coisa muito valiosa do azul, ele era extraído pelo lápis-lazuli, que é uma pedra, né? Então era difícil. Nossa. Então só a nobreza Que usava usavam azul. E por isso que falam que as pessoas tinham sangue azul. Porque era o sangue azul, era o sangue muito rico Nobre, e exclusivérrimo muito e etc. exclusivo. Então as noivas, elas usavam algo azul. A gente tem Something Blue. o Something Blue, ele era uma referência irlandesa, antiga, uma antiga tradição irlandesa que associava um casamento próspero quando a noiva tinha algo azul. Mas isso era restrito à Irlanda. Só que quando a Rainha Vitória se casa, o Albert presenteia ela com uma safira azul gigantesca. Nossa. E ela coloca aqui no meio do decote dela, no vestido dela, esse broche de casamento. Esse é um broche que ficou famosérrimo também, muito famoso. E ela usa isso, e aí quando ela aparece de noiva com esse azul aqui, ela relança, né? Ela resgata essa tradição irlandesa e joga a luz, assim como ela fez com o vestido branco, né? Então, mas assim, só para explicar um pouquinho, as noivas se casavam de vestidos coloridos até o século XVIII. Mais ou menos. Em 1804, no comecinho do século XIX, está acontecendo um processo importante que a indústria têxtil está desenvolvendo novas tecnologias. E até então, o tecido branco ele era um tecido muito barato, porque ele sujava com facilidade e não existia alvejante, não existia uma forma de fazer um tecido no tear e não sujar de graxa. Então, quando você jogava uma cor escura, um corante verde escuro, vermelho, azul escuro, aquilo cobria e o tecido ficava uniforme, ficava bonito. Mas um tecido branco, ele não ficava uniforme. Então, se você vê nos filmes, sempre mostra os camponeses vestido com aquele tecido de algodão meio sujo, igual um saco de batata, né? Só que, quando Napoleão se casa, e ele era megalomaníaco, né, tá acontecendo na indústria têxtil uma revolução industrial no tecido que faz com que um alvejante seja desenvolvido e uma forma de deixar o tecido branco muito bonito, brilhoso, liso, enfim, limpinho. E era caríssimo esse processo. Então, mais uma vez, o vestido ele é escolhido porque ele comunica riqueza. Então, a Josefine se casa com ele de branco porque ela quer comunicar esse refinamento, esse acesso exclusivo a uma coisa que é uma novidade, etc. Mas ela não se casa totalmente de branco. Ela se casa de branco, é um cetim de seda branco, mas ela casa com a capa vermelha, enorme, o manto vermelho, né? E ela se casa cheia de pedra preciosa, cravejada de pedra preciosa, então acaba ficando um look meio colorido. Esse perfil, outras monarcas vão repetir. A própria Maria Luísa, que é a irmã da nossa Leopoldina, que é a segunda esposa de Napoleão, a própria Leopoldina, quando se casa,
a princesa Charlotte da Inglaterra, muitas vão seguir esse perfil. Mas Já usando o branco, mas o sempre branco com um sempre manto misturado. Misturado. E assim vão algumas décadas e o branco começa a ser usado pelas mulheres em bailes mais sofisticados e tal, mas sempre aplicando coisas, nunca total branco. Quem vai fazer isso é a Rainha Vitória. A Rainha Vitória, ela tinha uma noção de que ela precisava impulsionar a indústria da renda inglesa. Porque, na época, o mercado da renda de Bruxelas estava muito mais acelerado. E ela tinha acabado de desenvolver, lá a Inglaterra tinha acabado de desenvolver também, uma técnica que fazia a renda de Honiton, que era muito artesanal, conseguir ser produzida em escala industrial. Ela passou um processo artesanal para industrial nessa renda. Ela precisava comunicar ela isso. precisava comunicar. E olha só, a renda não era usada na roupa. Ela era usada na bandeja, na cortina, numas golas, nos detalhes. Mas nunca ninguém tinha usado um vestido todo de renda. Então, ela aliou o sentimento dela de querer casar de branco com uma vontade de impulsionar a indústria têxtil inglesa. Nossa. E ela sabia que se ela aparecer, ela tipo a influencer, né? A blogueira também. A maior, eu adoro brincar disso, assim. Rainha Vitória é a maior blogueira de casamento de todos os tempos. Ela influencia a gente até hoje. Até hoje, meu Deus. E ela sabia, Raquel, assim, que se ela chegasse vestida assim, que ela ia ser retratada e que isso ia ser reproduzido no mundo todo. Então ela, junto com o estilista dela, ela cria um vestido de noiva todo branco, todo de renda de Honiton. E ela causa, porque quando ela aparece assim, ela choca. As pessoas ficam assim, nossa, mas que coisa cafona. Como é que uma rainha se casa? Ela não botou nenhuma pedraria. Vai usar a renda que se usa na mesa, que se usa na toalha, exatamente. que se usa, né? Não era uma coisa. E ela não aplicou nada de... A única pedra que ela bota é o broche que o Albert dá para ela. Nossa. O resto é tudo renda e flores. Porque aí também Rainha Vitória puxa para uma coisa da flor, que é importante. Né? O Albert, ele era apaixonado pela flor de laranjeira, que é uma flor branca. E aí ela aplica a flor de laranjeira no vestido dela. Ela começa a aplicar a flor natural, em vez de aplicar pedraria, né, pedra preciosa. E ela também substitui a coroa, a tiara monárquica. Ela não se casa com uma tiara monárquica. Ela se casa com uma coroa, uma guirlanda de flores brancas. Nossa, preciso ver essa foto. É lindíssima. Até a gente podia colocar aqui na edição. Vamos colocar. Enquanto a gente está falando, pode até cobrir. Essa imagem dela... E daí, desculpa te cortar, já tinha o buquê nessa ocasião? Então, o buquê de noiva, ele era uma tradição lá de trás. Não só da noiva, mas de todas as mulheres que passavam por rituais importantes. A gente está falando da Roma Antiga e da Grécia Antiga, das deusas gregas. A gente está falando de uma era pagã, né? Então, os buquês, eles eram usados nesse sentido. Com Rainha Vitória, se você vê, por exemplo, a Maria Antonieta, que se casa com o rei Luís XVI lá atrás, ainda no século XVIII, ela não casa de buquê, né? Ela não casa de coque. Aliás, a Josefine se casa de coque. Isso é importante até a gente voltar um pouquinho na Josefine. A Josefine, quando se casa, ela se casa de branco, como eu falei, porque tinha aquela ideia, né? E ela muda também o modelo do vestido, porque até então era aquele modelo Maria Antonieta, que é um corset com uma saiona de panier, né? E que as pessoas até faziam obra na casa para poder passar aquelas mulheres, aqueles vestidões. Só que acontece, Maria Antonieta é guilhotinada na Revolução Francesa, por causa dos excessos, né? Dos gastos enormes. Quando Napoleão Bonaparte assume, ele quer acabar com aquilo, né? Com aquela imagem de, né? Embora não sei, isso é muito mais o discurso do que a prática, né? Mas ele quer passar essa imagem. E ele era apaixonado pela Grécia Antiga. Então, o Napoleão, ele reformula a estética e as mulheres passam a se vestir como deusas gregas. Contemporânea a ele é a própria Jane Austen, e quando a gente assiste Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, são aqueles vestidinhos que a gente chama de look império, justamente por causa do Napoleão. Que é aquele que tem aqui assim, né? E que cai como uma camisolinha reta, sem volume, sem uma coisa muito grande,
numa de passar uma imagem mais comedida, porque se Uhum. você não fosse muito comedido, você ia ter um problema com os revolucionários, né? Então tinha ali uma coisa, vamos ficar aqui no sapatinho. E Josefine faz isso, né? Se casa nesse modelo, e o cabelo dela é inspirado nas deusas gregas. Então ela se casa de coque com uma tiara. E esse modelo do coque, ele fica. Então, Rainha Vitória, quando se casa, ela também se casa de coque. Ela já incorpora isso. E ela também incorpora as flores, porque o Napoleão também usa as flores no casamento dele. Não no buquê da Josefina. A Josefina não entra com um buquê, mas a coisa da flower girl, da daminha que entrega um buquê para a Uhum. noiva, isso o Napoleão faz, que é uma coisa da antiguidade. Quando a Rainha Vitória se casa, ela quer a flor, porque a flor acabou se tornando uma linguagem de romantismo grande e ela queria tudo que associasse a romance, a amor no casamento dela. E aí ela colhe, no jardim do palácio dela, ela colhe flor de laranjeiras em homenagem ao Albert e monta um buquê para ela entrar segurando e oferecer ao Albert. Mas antes disso, dela entrar, ela também pega uma florzinha e dá para ele diretamente. E ele, quando recebe, sem saber o que fazer com aquilo, ele corta o paletó dele e ele coloca essa florzinha ali, Nossa, aí a enfiadinha. flor de lapela. E aí surge a flor de lapela. Botanier, O né? boutonnier, exatamente. Então é com o príncipe Albert que vem essa coisa do noivo entrar com uma florzinha na lapela dele. É muito bonitinho, né? Não, e a história de colher a flor do jardim, do castelo, para fazer o buquê, né? Realmente Toda muito uma. É amor, um muito afeto, né? romântico, assim. E é uma coisa que puxa para uma simplicidade. Apesar dela ser a mulher que ela era, imperatriz, etc., a rainha, ela, no casamento dela, ela quis puxar para o simples. Para o que era o Uhum. mais ligado. Ela era muito religiosa, então uma coisa menos ostentadora e mais conectada ao sentimento. Sim. Então ela Só o fato de não ter colocado as pedras, ela não usou então o manto vermelho, ela né? Ela não ficou usa. só com o vestido Ela branco. ficou toda de renda. E aí que ela chocou, as pessoas ficaram muito chocadas. Nossa, mas como ela vai se casar assim tão simples? Como pode? Só que o que acontece, Rainha Vitória foi muito feliz no casamento dela. Muito feliz. Né? Então, quando ela se casa por amor e ela é noticiada no mundo todo, as gravuras que pintavam ela de noiva e tal, correram o mundo. E ela faz uma coisa que é sensacional, que ainda não existia fotografia quando ela se casa. Mas 14 anos depois, a fotografia começa a ser inventada e a circular. E claro que ela tinha acesso a tudo que era Sim, em primeiro lugar. claro. E aí ela tem uma sacação que ela se veste de noiva, 14 anos depois de casada. Ela se veste de novo, de noiva. O Albert se veste de novo, de noivo. E eles fazem um ensaio de casal. Eles fazem um editorial Gente, meu para Deus. registrar eles enquanto noivos. Então, graças a isso, né, santo fotógrafo, a gente tem registros fotográficos da Dessa Rainha situação, Vitória dessa com ocasião o vestido dela, com dela. as flores, e aí ela reproduz, ela aplica as flores. Tudo isso está ali registrado pra gente ver, né? Nossa. E quando vira fotografia, aí que o mundo inteiro consegue ter acesso a esse look dela, né? Então ali a gente começa a perceber uma influência concreta das noivas de fato começarem a se casar de branco. Porque quando ela se casa, ela comunica que ela estava se casando por amor. E as mulheres começam a pensar assim: bom, eu quero me casar por amor. Ela foi extremamente feliz no casamento dela. O Albert é um dos raríssimos reis, né? Que nem foi rei, ele é chamado de príncipe, né? O príncipe Albert. Foi um dos raríssimos monarcas casados que não se tinha notícia de trair a esposa, porque a traição era muito comum na corte. Como eu falei, as pessoas não se casavam por amor, né? Por interesse, por diplomacia. Então era liberado. A gente vê isso muito nos filmes, né? Sim, sim. Era liberado trair, porque nem era visto como traição. Era normal. Eu não sabia Favorita que a do rei. história da amante vinha daí, porque o amor Porque o é na amor amante, na porque o esposa amor não é. não era permitido no casamento. Ponto. Sim. Não era mesmo, isso era muito rígido. Então o amor era permitido fora. E aí tinha o amante, né? Então, quando a Vitória se casa com o Albert, que é um cara que foi fiel a ela, ele viveu 20 anos casado com ela e aí então faleceu, né? Nesses 20 anos de casamento,
Ele foi extremamente fiel, assim, Não se muito tem devoto. relatos, Não registros se de tem nada relatos. disso, de que houve ali uma, como que fala? Pular a cerca. Não houve. se tem relatos. Então, o que acontece? Ficou no imaginário da população mundial, né, aqui que tinha influência inglesa, né, claro, a gente está falando de um mundo ocidental, cristão, etc. Mas ficou no inconsciente, assim, se eu quero ser feliz no meu casamento, se eu quero me casar por amor, se eu quero viver um amor no casamento, que era uma coisa revolucionária, então eu vou me casar igual a Rainha Vitória. Igual a Rainha Vitória. Então eu vou fazer tudo que de ela branco, fez. com buquê, Com com a flor de buquê, lapela, com guirlanda, com tudo. E aí o ápice... Imagina ela na posição dela não casar com uma coroa. Exatamente, Que, né, ela choca as pessoas. choca. Isso aí, meu Deus, deve ter sido bem chocante mesmo. Exatamente. E aí quando a filha dela se casa, exatamente 18 anos depois, a princesa Vitória, que é a filha deles, se casa. Também com um príncipe alemão, que o Albert também era alemão. Ela se casa cópia, ela parece fisicamente com a mãe, e ela é uma Vitorinha, igual, com o mesmo look. E aí a Vitória vai dar um passo adiante, porque ela era muito amiga dos compositores alemães. O Albert era músico, compositor, ele não tinha muitas funções dentro do palácio, a mulher era a rainha, né? Então o que ele ia fazer? Cuidar das crianças. Então ele é muito legal porque o Albert, realmente é o cara que dá todo o tom do amor nessa relação. Ele foi um cara que ele teve uma infância muito difícil. A mãe do Albert precisou sair do palácio, enfim, por intrigas da corte, literalmente. Ela foi afastada do filho. Então o filho, ele cresceu na Alemanha, tinha lembranças muito remotas da mãe, mas muito boas. Ele guardou com ele lembranças muito vivas dos momentos do Natal em família, dos momentos de celebração familiar, de afeto. E ele, como se ele tivesse assim, sempre dentro dele, quando eu me casar, eu quero ser um pai presente, já que a mãe não estava com ele sempre, né? E ele tinha um irmão. Então, quando ele se casa, e ele justamente está num ambiente muito propício para isso, porque ele casa com uma mulher mega poderosa, que trabalhava, que fazia, restava ele cuidar do palácio. Então, ele foi um cara que reformou o palácio várias vezes, e cuidar das crianças, né? E inventar essas tradições. Então, ele é o cara que traz a árvore de Natal da Alemanha para o Palácio de Buckingham. Nossa. Então, quando eles montam uma árvore de Natal com brinquedinhos de madeira, que era muito tradicional do interior da Alemanha, e isso vai para o jornal igual no vestido de noiva, todo mundo começa a querer ter árvore de Natal em casa, né? Então, o Albert, ele foi uma figura que o tempo inteiro ditou esse tom. E ele era músico e amigo de vários compositores. Então, quando a filha deles vai se casar, os dois pensam assim, bom, tem uma composição que é de um amigo nosso, que já era até falecido na época, que tem um trechinho que ficaria muito legal no cortejo de saída da Vicky, né, da Princesa Vitória. E outro... Essa história é bastante interessante. E outro que ele trechinho... vai da saída para a entrada, Exatamente. Né? Você vai contar isso, é muito... E o outro trechinho... Aprendi com você, tá? Não foi? Exatamente. E o outro trechinho de uma outra também valsa, que seria muito interessante para os noivos entrarem, né? Então a noiva, a Vicky, ela entra para o altar a som de então ela entrava com essa música. E na hora de sair era que são as duas marchas nupciais mais famosas que a gente tem, que é de Felix Mendelssohn e do Wagner, que eram ambos ídolos, né, admirados pelo casal Vitória, né, Vitória e Albert. Então aí no momento que isso acontece, a gente vê proliferar os guias de etiqueta do século XIX, né? Porque Rainha Vitória foi muito importante para cunhar a etiqueta. Desculpe. Não. Ela já chancelou ali a mãe, né? Totalmente. Que foi realmente tipo assim, é isso. Veio mostrar para o que veio, digamos assim, porque realmente, imagina, deve ter sido já foi um choque a mãe, e aí quando a filha veio com essa apresentação, as pessoas devem ter falado, então é isso. Exatamente isso, então Raquel. É isso. Exatamente isso. A filha, ela faz como você falou, ela bota ali uma chancela, um carimbo de que esse é o novo clássico.
A rainha da Inglaterra e a sua família, a monarquia britânica, se casa deste jeito a partir de agora. E assim ela fez. Ela se casou igual de branco e ela E ainda usou trouxe o a buquê música. E aí o e início a da marcha música. nupcial. Exatamente. Então ela se casa com essas músicas. Essas músicas encantam a todo mundo. E no dia seguinte estava lá nos jornais o Wedding March e a partitura, e todo mundo começa a aderir à marcha nupcial nos casamentos, né? Então, se você quer se casar segundo a tradição, você vai se casar de acordo com Mas Rainha aí, nessa Vitória. época, foi uma na entrada e outra na saída. Seguiu Exatamente, assim. seguiu assim, e os guias de etiqueta reproduziam e orientavam dessa forma. Olha, a noiva entra assim, né? Ela entra com Wagner e sai com Mendelssohn. Era o costume da época, né? Hoje em dia, a noiva entra com um ou com outro, ou com nenhum, Ou com nenhum. ou com o Nando Mas Reis. você sabe que a gente tem muitas noivas, principalmente aqui no nosso formato casamento em restaurante, né? Os mini weddings e tal, que eu tenho muitas noivas que colocam a introdução da marcha nupcial, na realidade o tan, taran, tan, tan, e aí em seguida já a Emenda música. numa outra. Principalmente nos casamentos humanizados, com celebrante, né? Você não pode fazer isso assim na igreja se não for uma música religiosa mesmo, né? Que eu já tive noivo que colocou o início da marcha nupcial e depois Ave Maria. Que Fica lindo, belíssimo, é lindo, belíssimo, lindo, muito lindo. emocionante. Mas é, nossa, fantástico, fantástico. Eu mesma fiz isso, Raquel. Fez. No meu primeiro, a gente fez bodas, né? Eu e Rafa. Então, assim, no primeiro nosso casamento, né? No casamento mesmo, eu entrei com nada disso. Eu tava, como eu falei, na coisa do monge tibetano. Sim, sim. Então, foi muito interessante porque um músico que toca cítara, indiana, ele compôs uma música para eu entrar, para o Rafa entrar, para as daminhas, tudo na cítara indiana. Foi muito legal. Manu, você deve ter entrado chorando. Ah, né? mas eu Com me debulhava. Imagina eu, né, pessoa, né, emocionada. Então, quando eu casei na segunda vez, né, que foi a nossa boda de 10 anos, em 2019, eu pensei, nossa, mas da primeira vez eu fiz tudo ao ar livre, com a cítara. Eu falei, agora eu queria homenagear a Rainha Vitória, né? E aí eu pensei... Depois de estudar tanto a Rainha Vitória, né? E de ver a presença dela tanto nos casamentos atuais, mais do que justo. Exatamente, eu senti que faltou. Eu Uhum. falei, eu acho que os códigos, né? Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito hoje em dia, né? A importância dos códigos de cada ritual. E a marcha nupcial é um código que você escuta, você pensa em casamento, né? Então ele rapidamente conecta a uma transformação, né? Alguém que entra de um jeito e sai casado, né? Mas é o que eu falo para as nossas noivas aqui. Elas, ainda que muitas vezes seja um casamento simples ou um casamento muito intimista, em restaurante, às vezes a noiva remete muito à marcha nupcial, que vai ser uma cerimônia religiosa católica, e hoje não necessariamente, né? Qualquer religião. E aí eu tenho, acho que 99% das nossas noivas que casam aqui na Mocelin, elas iniciam com a marcha nupcial e depois escolhem uma música de sua preferência, que representa a história daquele casal, e enfim, fica lindo, fica muito lindo. Emocionante. Exatamente, acho que isso é muito legal, porque você iniciar com a marcha, você está comunicando algo para ela mesma, a própria noiva se sente, porque é um caminhar, né? O caminho do altar. Se as pessoas estão conversando, param, todo mundo olha, tipo, vai entrar a noiva. Exatamente, é uma jornada, né? Quando aquela porta abre, ou mesmo que não tenha uma porta, mas é uma simbologia, né, de uma transformação. Quando começa a marcha, você está ali realmente girando uma chavinha, né? Está dando início a um ritual. Né? Então a marcha ela tem isso. Mas você pode personalizar, né? Isso que é o mais legal hoje em dia. É a gente homenagear, mas trazer para o que é simbólico para a gente também, para o que tem a ver com a história do casal, a história dela, né? Então eu acho isso muito bacana. Eu fiz no meu também nas minhas bodas e super recomendo. Ah, super. Fica maravilhoso, fica emocionante demais. Manu, nós já estamos chegando quase ao final do nosso programa, do nosso videocast. Muito bom. E nós temos um momento que a gente chama de momento bem casado. E a nossa querida Roberta Castro, que eu já tive a honra de entrevistá-la aqui também. Maravilhosa. Ela mandou agora uns bem casados e eu vou te entregar aqui. Que delícia, muito obrigada, e aí Roberta. A Roberta é uma fofa. Ela é muito querida mesmo. E ela agora começou a abrir o presente Muito obrigada. dela. Sou fã da Roberta, ela é uma grande parceira minha.
Muito obrigada, adorei. Muito. Pode abrir, pode abrir. Ah, Porque ela agora tem uma linha Olha! nova de bem-casados. Meu Deus, Roberta. Red Velvet. Peraí que agora eu quero um particular com a Roberta. Eu quero saber se você mandou pra mim. Porque senão nós vamos ter uma DR depois. Porque eu amo o Red Olha, Velvet. Que delícia. Churros. Churros. Muito bom, muito Delicioso. bom. Obrigada, adorei. Ela é maravilhosa. Ela estava viajando, chegou. Eu falei que você ia estar aqui com a gente. Ela falou, eu vou fazer o bem casado. Ah, que delícia. Ela é uma Muito querida, obrigada, né? Muito obrigada. Então, no nosso momento bem casado, é uma brincadeirinha que nós temos aqui, que eu vou te contar 3 histórias de casamento. E eu também não sei qual é a história, porque essa daqui o Alex, nosso diretor, que escreve, e não me deixa ler antes, me proibiu. E aí nós vamos saber juntas, vamos chutar, tipo assim. Ou, né, de repente, você aí com tantos conhecimentos vai conseguir descobrir, porque às vezes tem algumas coisas de tradição que pode ser até que você já saiba, né? Mas Será? vamos ver. Será? Será. Vamos Tem lá. muitas surpresas aí Muitas também. surpresas. Eu vou colocar o óculos, porque para ler, né, gente, depois do 5.0. Um dia desse eu falei assim, gente, já fiz 50 anos. Aí meu filho falou, mãe, 51, né? Aí eu, ai, meu Deus. Uma boa ideia. Uma boa ideia. Você sabe que eu não bebo, muito, muito raro, assim, eu bebi alguma coisinha. Mas esse ano eu tirei foto até com uma garrafa de 51, abraçada com a garrafa. Mas é claro, é o ritual que a gente tá falando, né? Exatamente. São as exatamente. simbologias. Então agora vamos para nossa brincadeirinha, que é o nosso momento bem casado. Já recebeu o seu bem casado, depois eu vou procurar lá na bolsinha se a Roberta mandou um para mim. Tadinha desse jeito, com uma cobrança dessa, né? Então vamos lá. Primeira história. Mas tudo brincadeirinha, tá? Tipo fake news. Não é incentivando a fake news, mas... Seguindo a tradição do noivo tirar com os dentes a liga da perna da noiva, um noivo já tinha bebido um pouco demais e, na hora de tirar a liga, derrubou a noiva em cima da sogra. Da sogra dele, no caso, a mãe dela. E quase acabou com a festa. Uau. Então, vamos lá. Pode Segunda. ser. Pode ser. Pode ser, que isso Pode existe ser. mesmo. Durante os votos, uma noiva resolveu ser muito sincera e disse: eu sei que sua mãe não gosta de mim, que suas primas me chamam de P alguma coisa. Eita. E que sua avó pensa que eu tô interessada apenas no seu dinheiro. Eita ferro. Olha, mas pode ser também. Pode, né? Vai que ela tenha bebido um pouquinho Vai que ela tava também. solta, né? Falou, agora é o meu momento. Numa festa de casamento, tava tudo lindo. Decoração, mesa de bolo, docinhos, do jeito que a gente gosta. E as comidas pareciam deliciosas, até todos se darem conta de que não tinham talheres em lugar nenhum, nem faca para cortar o bolo. Acho que alguém foi demitido nessa história. Enfim, são Nossa. 3 historinhas que a gente vai... tem apenas uma única verdadeira. E aí a gente precisa descobrir, na sua opinião, o que você... Olha. Ele não colocou a resposta aqui mesmo. Eu não sei a resposta aqui. Que interessante, adorei isso. Olha, vamos pensar agora, essa noiva totalmente assim, né? Sem filtro. Será que uma noiva totalmente sem filtro existiu mesmo, de falar isso assim nos votos? Desse jeito, né? Eu acho que ela pegaria muito pesado, Muito, né? né? Eu não sei, eu prefiro Muito. acreditar que isso não é verdade. Eu também. Prefiro acreditar Também. que não. Agora, da liga, é bem possível. Bem possível. A do talher seria uma falha muito grave, né? Muito, né? Não ter nenhum talher, Muito nem grave. de cortar o bolo, nem E de nem nada. seria do buffet, acho que seria uma falha da decoração nesse caso, né? Porque tem muita gente envolvida para controlar isso. A decoração estaria vendo, o buffet estaria É. vendo, cerimonialista Porque a estaria decoração vendo. não vai liberar um ambiente que está sem talher, né? Se for Ninguém viu empratado, isso, né? é meio complicado. Então, por eliminatória... Olha, gente, por eliminatória, eu acho que é a história da liga. Mas a do talher é possível também. Agora, se for a da moça, eu vou me surpreender muito. Bom, eu também não sei e eu vou com a Manu. Qual é? Qual é a 2? A A da mulher? verdadeira? A da mulher é verdadeira? Chocada! A noiva que falou tudo, assim, pá na lata? Meu Meu Deus! Deus do
céu! Gente! Então essa história é verdadeira. Depois eu vou Gente. querer saber fontes, que eu quero ler isso, porque, meu É aquela Deus! pessoa que faz um strike, né? Ela tá começando na relação, né? Oficialmente, ela já detona pra começar. Se ele não desistiu ali dela, não desiste nunca mais, É né? verdade. Porque Eu ela acho. falar tudo isso assim na lá, tô ali mesmo, ele diz, olha, amor, não dá. Não dá, porque se for seguir assim, imagina se no casamento Mas ela aí, fez isso. vamos agora falar da etiqueta aqui, né? Já que estamos falando disso, é complicado ela falar isso no dia do casamento dela, né? Porque Muito. ela teve todo um preparativo e um noivado para fazer terapia, para resolver isso, né? Para ficar de uma coisa mais elegante. E acho que assim, diz o ditado, né? Roupa suja se lava em casa, não no altar. Altar é um lugar muito sagrado. Aí, assim, altar, eu até me emociono um pouco assim, porque o altar, ele é como se fosse um portal mesmo, né? De conexão com o divino, mesmo que seja um casamento não religioso. Existe algo ali que é muito sagrado, que é o amor. E que não é só o amor do marido e da mulher, mas das famílias que estão se envolvendo nesse casamento, dos dois lados, né? E os amigos e toda uma comunidade que torce por aquele casal. Então, ela chegar no altar e falar isso, ela está entrando muito errado, né? Ela está mudando muito a energia desse altar para uma energia de conflito. De conflito, De já desde aquele conflito, momento né? ali, De briga. nossa. E tudo que a gente não precisa é conflito, né? Sim. A etiqueta, inclusive, ela a gente estava aqui até falando das Aham. regras, né? Eu estudo muito com o meu mentor, que é o Jair Marcati. Ele sempre, até bati. Ele sempre reforça muito isso, assim. A etiqueta não é sobre faca e sobre garfo e sobre isso aqui. Isso aqui, na verdade, é uma consequência de como que a gente faz para ter utensílios aqui e se relacionar melhor. Então, se a taça fica na mão direita, é porque é mais fácil se você é destro, Sim. né? De você pegar. E por que fica sempre assim, meio, né? Diagonalzinha, diagonal. né? Para não atrapalhar A pessoa. a nossa relação aqui, Sim. né? A gente poder se Foi ver bem melhor. bacana. Maria Lima explicou bastante essas coisas dessa questão afetiva mesmo. Exatamente. Com a mesa e de A mesa é você um lugar poder... sagrado, né? A mesa é um local sagrado. É aqui que acontecem os rituais, né? As conexões, a comunhão Sim. da família. Então, ela falar isso no altar pegou muito pesado. Eu acho que ela foi bem equivocada, dando uma julgada. Bora julgar. Ela não foi legal, né? Nem com a sogra. Porque mesmo que a sogra erre, mesmo que as pessoas errem, você não tem que errar também. Exatamente. Aí é o ponto. Eu acho que a gente não né? tem que ser, assim, oferecer o outro rosto, né? Como de Jesus. Então, o outro errou, você não vai errar também. Você vai ver como que você pode fazer para que aquilo não aconteça de novo. Mesmo que a responsabilidade não seja sua, né? A gente tem que puxar para a gente esse comprometimento com as nossas relações, nossas conexões. Que pena, Manu, que foi essa a verdadeira, que pena, né? Pois é. Manu, eu queria que você contasse pra gente, porque acabou que a gente falou tanto de como, do início, de tudo isso, mas como que tá hoje? Manuela César hoje. E eu quero te fazer uma pergunta, assim, que eu fiquei bem curiosa, eu já vi umas coisinhas suas e queria que você contasse aqui pra gente. A Manuela César, mãe e com todas essas habilidades, qual seria, assim, uma habilidade da Manu que a gente não conhece, que não vem, assim, a público, porque eu sei que você tem. Eu já vi. Olha, eu vou fazer uma confissão aqui. Eu adoro música. Eu sou movida à música desde pequena, assim, cantei em coral a vida toda. Eu canto no coral da igreja. É uma delícia. Sim. Tive banda na adolescência toda. Essa eu não sabia. Tive banda e olha isso, eu fui backing vocal de um cantor sertanejo. Nossa! Essa eu surpreendo. Essa sim, muito. Já rodei o estado do Rio em cima de trio elétrico, cantando sonhos e sonhos. Já era eu. Então eu tive João Gabriel, daqui de Niterói. Sim. João Gabriel, cantor, eu fui backing vocal dele quando era adolescente, olha só. E ele era criancinha ainda. Então, foi muito legal essa fase, muito antes de eu estudar a faculdade, etc. Foi no comecinho da faculdade. Foi muito interessante. E hoje em dia, assim, o que eu carrego comigo é essa coisa musical. Então, eu amo karaokê. Meu aniversário eu sempre boto um karaokê, alguma coisa assim.
E lá em casa tem alguns instrumentos e eu amo tocar violão. Não sou uma profunda, né? Não sei fazer grandes coisas, mas assim, eu gosto de animar camping. Sim, sim. Eu E para os gosto. filhos, para o marido, né? Eu Exatamente. vejo que seus filhos interagem muito com toda essa sua questão da leitura, do estudo, de tudo. Muito bonito isso. Exatamente. É, eu tenho duas paixões. Acho que a leitura, você falou muito bem, né? Eu tenho o Uhum. Colher de Chá Books, que é o meu clube de leitura. E lá a gente reúne mulheres para ler escritoras mulheres, justamente assim, romances que foram escritos no século XIX, nesse século de tantas transformações, né, no posicionamento feminino, que acabaram influenciando muito positivamente a história do casamento. Então lá a Sim. gente lê a Jane Austen, as Irmãs Brontë, hoje tem encontro, inclusive. Ah, E o lado da música, eu acho que são dois lados meus, assim, que eu realmente gosto. E fico, às vezes, um pouco mais de lado essa coisa da música, mas em casa e eu você canto. segue também dando palestras, cursos, né? Você está Sim, fazendo mentoria? exatamente, Raquel. Assim, acho que hoje eu não sou mais aquela blogueira de casamento que eu já fui, de ficar noticiando casamento real e o que aconteceu ontem, não sei o quê. Casamento que aconteceu, né? Não casamento Uhum. monárquico, né? Os casamentos monárquicos eu até Sim. faço um comentário sim, porque tem muito a ver com o meu tema. Mas eu não sou mais aquela blogueira do dia a dia, mas eu sou consultora. Então eu faço um trabalho que vai na linha da mentoria e da consultoria para fornecedores de casamento e para assessores. Como eu me Uhum. formei também pela British School of Etiquette, eu tenho essa certificação de professora de cerimonial, então eu dou curso de cerimonial, de tradição, de protocolo, seguindo os rituais britânicos que nos influenciam muito, né, como a gente estava Sim. vendo. E também tem um lado mais de networking. Então, eu Uhum. faço uma conexão entre os Que, aliás, você é fornecedores. maravilhosa nisso. Ah, eu adoro Maravilhosa. fazer isso. Sim, muito, muito. Essa conexão entre os fornecedores e os assessores, os cerimonialistas. Porque eu entendo que o fornecedor, ele precisa muito ser conhecido pelos assessores, pelos Uhum. cerimonialistas de casamento, se ele quer entrar no mercado, né? Porque existe ali uma curadoria que os assessores fazem normalmente, Sim, porque e que a gente tem gente que chama isso é uma panelinha. Eu não chamo de panela, eu chamo de rede de confiança. sim. Eu falo muito isso para as nossas noivas. A gente não. Tem aquela história toda aí, né? Quem não é do ramo de casamento, a gente chama de BV. BV não é boca virgem, não, tá, gente? É a questão da questão de comissão, sem comissão, uns concordam, uns discordam. Hoje o mercado se fala mais numa corrente de não concordar com isso, e é também o que a gente usa, que a gente não ganha nada com isso sem ser tranquilidade. Porque quando É você tem um tranquilidade, exatamente. fornecedor que cumpre horário, cumpre padrão de qualidade, e isso assim, você vê hoje, Roberta estava viajando e ela falou, eu vou levar o Bem Casado Com hoje para a sua certeza. convidada. Uma pessoa Bia Nazar confiável. também, Bia que a Bia é maravilhosa. maravilhosa. Esse bolo é dela. Ah, que linda! A Bia é Adoro maravilhosa. Bia. Bia foi correr esse final Maravilhosa. de semana em Búzios, né? Que ela é maratonista, né? Eu perguntei Que pra ela, Bia, como é que legal. você mantém esse Como é que corpício? pode, né? Como é Fazer que pode? doce, bolo e ser E maratonista. ela Muito conta legal. no nosso podcast que ela ama doce, ama bolo e ama realmente o que faz. Então, toda essa preocupação dos fornecedores, e é o que eu falo para as nossas noivas, a gente não ganha nada com isso financeiramente sem ser tranquilidade. Porque a questão não é a panela, são pessoas comprometidas com o Da trabalho. sua confiança, né? Você não vai colocar em risco tanto o investimento dos noivos emocional, investimento financeiro, Financeiro, com emocional, alguma sim. coisa que não vai dar certo. Uhum, Né? Então, realmente, essa curadoria ela é muito importante. E eu venho trabalhando justamente assim, para capacitar fornecedores. E uhum. quando eu sinto que o fornecedor está pronto, ou às vezes o fornecedor já é maravilhoso, mas não conhece os assessores de um determinado mercado que ele quer entrar. Então, eu trabalho muito nessa conexão, tenho feito isso. E Portugal, né? Eu acabei assim migrando também uma parte do meu trabalho para o Destination Wedding Lab Rio de Lisboa. Uhum, A gente está com um projeto de ir para lá no ano que vem. uhum. Então a gente está Vou indo. torcer aí que eu possa ir. Ah, então vamos embora. Isso que eu ia te falar. Né, a previsão tá. A gente já tá. Previsão não, já está agendado de 8 a 13 de abril de Uhum. 2024. A gente fazer a nossa imersão lá em Portugal, conhecendo lugares para casar, degustando os caterings, os doces, né? Porque a gente vai levar noivos brasileiros para casar lá. É Uhum. importante que os assessores brasileiros entendam
e conheçam os fornecedores que eles estão representando aqui no Brasil, né? Então, Mas essa viagem vai ser somente para fornecedores ou se tiver noiva também que queira conhecer, fazer esse pode, estudo, também pode, pode pode, ir? pode. Ah, Ela tem um ótimo. perfil de imersão, né? Sim. Ela dá, como se fosse uma masterclass mesmo, ela dá uma certificação para o profissional que participa, porque a Uhum. gente faz uma capacitação em Destination Wedding lá, a gente tem palestras, a gente tem uma Excelente. rodada de negócios, em que a gente Nossa. conecta os wedding planners com os fornecedores em Portugal, é bem interessante. E a gente Uhum. tem uma semana de passeios e degustações, e sim, né? São Fantástico. chefes maravilhosos, estrela Michelin, né? Os melhores hotéis, porque a gente é uma curadoria, né? Nossa! É uma delícia. Não percam, hein? É uma Não delícia. percam, vai ser É fantástico, com muito gostoso. Eu certeza. sou suspeita, mas é muito E gostoso. para todo mundo aí que está interessado e querer saber disso, suas redes sociais, qual que você usa efetivamente para te encontrar, para falar, ter uma troca, tirar dúvidas também do que nós conversamos aqui? Então, é o Qual? @colher de chá noivas. Essa é a minha rede principal de trabalho, né? Eu tenho a minha, que é a da Manu Pessoa, que até pouco tempo atrás era um perfil fechado, mas que eu Uhum, resolvi abrir. Mas é o Manuela.Cesar, que é pequenininho, porque é onde eu boto as coisas mais da minha família, assim. uhum. Mas o profissional é o Colher de Chá Noivas. E quem quiser saber sobre o Clube de Leitura é o Colher de Chá Books, que é do Ah, Clube de excelente. Leitura, Sim. né? Mas sobre palestra, sobre curso, eu tenho um curso de história do casamento, capacito cerimonialistas, mestres de cerimônias, celebrantes, profissionais em geral, decoradores, que precisam saber sobre, Uhum, né, essa coisa que está falando da etiqueta, como é que a gente faz aquilo de uma maneira mais adequada e tal. sim. E da funcionalidade da mesa, né? Exatamente, eu tenho um curso que é justamente sobre essa história da cerimônia, né, cerimonial, protocolo e história dos rituais de casamento. Então esse curso meu, ele é um curso contínuo. Eu dou também a mentoria individual e as consultorias. Então, e palestras, né? Eu tenho, graças a Deus, recebido muitos convites para fazer palestra pelo Brasil todo, adoro. Tenho conhecido, eu sempre falo isso pro meu Por marido isso que essa assim. agenda tá muito Essa difícil, agenda né? Que a gente começou aqui, temos só o quê? 2 mesezinhos, mas o Rubens Pessoa, que é celebrante, ele foi o primeiro, porque nós fizemos a primeira gravação no dia 13 de junho, que é dia de Santo Antônio, dia do aniversário da minha mãe. E o maravilhoso. Rubens é um querido amigo da família, e era muito amigo da minha mãe, então foi quando nós gravamos o programa piloto, Que tinha toda essa lindo, representatividade que para mim. lindo. Aí eu pensei, bom, com toda essa história do casamento, tomara que a Manu possa ser logo a segunda. E aí, Eu gente, tava viajando, não tava? tava Eu estava em alguma dessas viajando, viagens que eu foi. tava. Você conseguiu ter um momento com o marido, os Foi, filhos, é que foi uma verdade. coisa assim de férias Foi, deles, uma isso coisa mesmo, logo, foi é. logo depois, início de julho, quando a gente marcou férias dos meninos, e aí você juntou, mas nossa, foi assim incrível. Eu tô muito feliz, É, muito honrada de você estar bom. aqui, de contar todas essas histórias, né? É muito aprendizado, muito ensinamento. Cada encontro seu é diferente. Obrigada, Kelda, que é mãe. Adorei. Sempre diferente, Obrigada sempre mesmo pelo diferente. convite. Vou ler agora aqui meu roteiro para o diretor não puxar minha orelha, para eu não me perder. Vamos lá. A gente está encerrando, gente. Oh, eu vou sentir muito, porque eu amo a Manu, amo tudo que ela fala, tudo que ela ensina. Estou muito feliz, Eu como eu falei também. agora, Muito de você estar obrigada. aqui, de toda essa troca e de se doar por inteiro, de, como hoje a gente fala, de entregar tudo. Ah, é. Manu entrega tudo. Entreguei tudo aqui hoje, ó. Entregou tudo. E aí eu quero, antes da gente finalizar, agradecer aos nossos apoiadores, aos nossos patrocinadores, que é a Mocelin Churrascaria, On e Off Entretenimento, a nossa parte toda aqui da Metá, que é a equipe que está aqui, a Letícia, maquiadora, enfim, Maravilhosa. gente, minha filhota, Ana Luísa, que está aqui cuidando da gente, Maria Clara, que cuida da nossa mídia, que hoje, infelizmente, não pode estar aqui com a gente. Mas, enfim, flores, a Fina Lindo. Louças, que é Ah, que daqui de lindo. Niterói, e que cede a gente aqui esse suplá Meu lindo, casamento teve fina guardanapo. louças. Teve a dona Marlene, uma querida, Foi. e toda a equipe que trabalha lá, que está sempre aqui com a gente. E você também pode ser um apoiador, um patrocinador aqui com a gente, que estamos a caminho do altar. E aí a gente sempre, ao final, eu faço uma pergunta para o convidado, no caso a minha convidada aqui querida, que é casar para quê? Ai, que lindo.
Tá aí, Ó, joguei no universo, não, casar joguei pra pra quê? você a bola. Eu acho que casar para amalgamar a relação, porque a gente tem que ter um ritual, sabe? Eu sou muito defensora dos rituais. Porque quando a gente só mora junto, tudo bem, você pode só morar junto, né? Mas a experiência do casamento, ela comunica para o casal que aquele casal tem a intenção de ficar junto. E isso está sendo testemunhado por quem ama esse casal, muitas vezes, e por um celebrante que faz essa conexão, como eu falei, com o divino, que não precisa ser uma religião específica, mas às vezes simplesmente o amor que é sagrado, né? Então ali existe uma magia, né? Como a gente Sim. queira entender, É que tão bom, né? Tá com a transforma, pessoa que a gente ama, que tá ali transforma. juntinho. E é importante ritualizar, sabe? Eu acho que tem uma mensagem até que eu gostaria de deixar, é que assim, a gente não pode perder, eu vou falar um pouco para a câmera, Isso. que eu acho que é importante assim. O que me motiva a fazer o que eu faço é porque eu acredito muito que uma sociedade, ela precisa dos seus rituais, dos seus códigos culturais, para ela se sentir conectada. Olimpíada, Copa do Mundo, são experiências populares, né? Não religiosas, que a gente tem de carnaval, né? Na rua, Sim. festas, né? De rua, como é que é? Profana, né? Profana. Profano e sagrado se misturando ali no carnaval. A gente tem essas celebrações, essas festas, elas comunicam a uma sociedade o que ela é, né? Ela comunica a identidade social, né? E a gente precisa se sentir conectado à nossa comunidade. O ser humano nasceu para ser em sociedade. O que acontece hoje em dia é que a gente fica o tempo inteiro no celular, o tempo inteiro na rede social, o story dura 15 segundos, as relações estão assim, descartáveis, né? Então a gente está vivendo tudo muito no utilitário, quanto aquilo é bom para mim, tô dentro, depois que não é, não tô. Sim. Então, quando a gente ritualiza a vida, a gente consegue experimentar um outro tempo na nossa existência. E para ritualizar, a gente precisa de tempo. A gente precisa de tempo para sentar junto na mesa e conversar, desligar um pouco os aparelhos, né? Então, eu acho que assim, as cerimônias são muito importantes porque são oportunidades das famílias se encontrarem, dos amigos se reunirem. Um casamento reúne amigos de escola, amigos de faculdade, amigos de trabalho, familiares que você convive, familiares que você não vê há 10 anos. E tá todo mundo ali junto, torcendo por você, né? Então é um boom de conexão afetiva que você não tem como sair dessa experiência a mesma pessoa. Não tem. Não só os noivos, mas quem está assistindo uma cerimônia de casamento revive a sua própria cerimônia de casamento ou se questiona: será que eu quero dar esse passo? Será que eu quero me comprometer afetivamente dessa forma? E você olha para você mesmo. E essas conexões, independente de ser casamento, aniversário, bodas, batizado, como eu falei, pode ser tomar um chopp no bar na sexta-feira, é meu ritual. É ritual porque você está com seus amigos numa mesa e você está fazendo o quê? Trocando afeto. Então a gente precisa ritualizar, né? E o Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano que eu amo, ele fala exatamente, ele tem um livro que se chama O Desaparecimento dos Rituais. A gente está vivendo hoje uma sociedade que se atropela na urgência, se atropela na praticidade e não ritualiza mais as coisas. Então a gente tem uma... E aí o que acontece? Toma antidepressivo. Nossa, é demais. Se sente desconectado, se sente sozinho, se sente realmente assim isolado, e a gente não é isolado. Então o ritual ele serve justamente para a gente se conectar. Então é importante em casa jantar junto. Quem já casou, tomar café da manhã junto, fazer questão de tomar café da manhã junto, fazer questão de pelo menos um dia por semana todo mundo na mesa junto, se olhando, se ouvindo, sem celular. Isso é muito importante para as relações. E mais do que isso, para a nossa saúde, para a gente se sentir conectado e a gente se sentir no nosso eixo. Porque a vida humana é um caos, é impermanência, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Hoje os fotógrafos de casamento falam assim, a gente está no meio do casamento, o casamento ainda não acabou e a noiva já quer saber, porque antes tinha todo um tempo para tratar a foto. Ainda tem, claro, eles precisam desse tempo, né? Não virou mágica. E é exatamente o que você está falando. É o imediatismo. A rapidez, o imediatismo é tanto que a pessoa nem acabou o E casamento, outra ela já quer as coisa, fotos. e a pessoa quer casar para Convite. postar, Raquel. As pessoas querem casar para postar. Então eu venho fazer um apelo assim, né, para todo mundo que assistir.
O casamento, ele tem que ser menos instagramável. Não assim que você vai investir menos na decoração, não é isso. Você vai investir o quanto você puder e é lindo. Mas que você se preocupe menos com a quantidade de views e likes do seu casamento e se preocupe mais com a qualidade de conexão concreta que essa celebração vai trazer para a sua relação de amor e para as pessoas que estão lá com você. Porque lá na frente, 10, 15, 20 anos de casado, quando tiver uma crise, é para esse momento da troca de votos que você vai voltar. Você tem um ponto de partida, uma intenção dos dois ali juntos querendo fazer dar certo. Você tem ali um esteio. Quando você não ritualiza, ou quando você transforma o casamento numa coisa simplesmente espetaculosa e sem conexão, sem essência, fica muito frágil. O amálgama não acontece. Bom, nós tivemos assim uma situação que eu estou muito feliz hoje, que a Amanda Matos, da Vitoriana, que já participou para falar sobre joias e semijoias aqui com a gente. A Roberta Castro, que teve o cuidado e o carinho de mandar os bem casados. E a nossa querida Bia Nazar hoje te mandou uma torta, um bolinho. Adoro, Deixa Bia, eu pedir querida. aqui a produção para Posso trazer mandar pra um beijo gente. pra Carmen Claro, e pra Bia? claro. Amo. Eu casei com um brinco de Carmen maravilhoso. Granada Ela de esteve Carmen. aqui Ela é no maravilhosa. dia com a Bia, com a Beatriz Nazar, Que né? delícia. Ela estava aqui assistindo. Eu falei, Carmen, vem participar com a gente. Ela é uma grande amiga da minha mãe. Ai, que Ó, lindo, que delícia! Bolo da Bia para você. Gente, muito obrigada, adoro. Delicioso. Muito bom, delicioso. E Gente, vou aqui chegar em casa hoje, os meninos, ó. um presente da Vitoriana, que ela acabou de abrir uma Gente. nova loja no Plaza. Ela tem uma loja aqui em Caraí. Vou virar para cá para aparecer. Gente, e Vitoriana. Vitoriana! A pessoa que adora era Vitoriana. Abre Adorei, pra vou gente virar a garota mostrar. propaganda Vitoriana. Porque ela disse que ia mandar, assim, uma coisa que tivesse a ver comigo e com a convidada. Ai, que Vamos ver a lindo! leitura da Amanda. Que coisa linda. Porque eu não sei o que foi efetivamente que ela mandou. E ela é muito Olha! carinhosa. Gente, vou abrir aqui, Amanda, peraí. um beijo pra você. Obrigada, Bia. Porque eu falo o tempo todo Bia. Que lindo. Ai, gente, deixa eu abrir aqui com calma. E a Bia nas redes sociais, ela tá Beatriz Ah, Nazar, né? Então sim. eu sempre falo, Bia, tem que falar Beatriz Nazar. Ai, que lindo, gente. Sorria, você está sendo paparicada. Ah, Que lindo, tem um brinco lindo e também tem um outro aqui. Olha, nossa. Gente. Ah, gente, estou emocionada. Olha só, é um coração sagrado, olha. ai, que lindo. É o coração de Lindo. Jesus, eu Sim. acho, hein? Não é o coração de Acho Jesus, que sim. gente? Pra mim, e pra É. mim é. Que lindo! Obrigada, fiquei emocionada. Obrigada por você ter vindo, obrigada por tanta Eu troca. já quero por colocar. Foi Gente, lindo. olha que lindeza. Lindo, não é? Não, e eu tô num momento tão conectada a Jesus, assim, Ai, tem que acontecido bom. algumas coisas que estão Que me deixando bom. ainda mais próxima dele. Então, das nossas apoiadoras, Muito obrigada. esse carinho, Lindíssimo. o bolo da Bia, o bem casado da Roberta. E aí estamos chegando ao fim. Já me despedi 3 vezes, mas é que eu estou muito apegada. É que é muito assunto, Eu tô muito né? apegada, gente. Eu não quero me despedir, eu tô muito apegada. Ó, deixa eu deixar aqui bem aparecendo, ó. Eu sempre termino o programa falando que é com muito amor que precisamos seguir a caminho do altar. Um buquê de amor para vocês, para nossa convidada. E espero vocês no nosso próximo podcast, A Caminho do Altar. Beijo! Beijo, gente. Obrigada, Raquel. Adorei. Uma colher de chá de verdade é... Ah. Gente, eu me perdi aqui. Vai precisar cortar um pouco, porque eu me perdi aqui. Onde que está o momento bem casado? Produção, me perdi, tá? Já vou voltar. Ela era. Beijo.